Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, o NEP-V de Jesus. Sempre aqui às segundas-feiras, às 20 horas, os nossos estudos e reflexões em torno da primeira e segunda revelação. Antigo e Novo Testamento sob a ótica, sob a perspectiva da doutrina consoladora do Consolador prometido, da doutrina espírita, que vem, portanto, relembrar as palavras de Jesus, ao mesmo tempo em que nos ensina, no detalhe, as leis divinas e naturais para a aplicação e desenvolvimento da Boa Nova, do Evangelho em nossas vidas. Reforço o convite, tanto pelo canal do YouTube quanto pela página do Facebook, basta digitar, gente, NEP-V de Jesus. Vocês terão no canal do YouTube ali acesso a playlist separado por temas, né? Por cada um dos livros das escrituras que nós temos tratado aqui nessas reflexões conjuntas com a doutrina espírita, além das outras atividades do NEP, o programa Momento Espírita, mesmo séries, né, que já foram publicadas, estão disponíveis gratuitamente. São mais de 300 de vídeos, gente. Séries tratando sobre aparições de Jesus, sobre o Sermão do Monte, disponível para vocês, portanto, dentro da intenção nossa de levar adiante essa mensagem. Portanto, se inscreva, curta, compartilhe, dê as suas sugestões, faça os seus comentários, questione, esteja conosco nessa intenção de estudo, de busca de aprofundamento na mensagem do Mestre. É isso que nós precisamos, é isso que nós desejamos, no sentido sempre presente que a doutrina nos ensina, de transformação, de renovação de nós mesmos, de busca de estabelecer relacionamentos saudáveis, que possam nos fazer bem, ao mesmo tempo que construímos ao nosso redor uma rede comunitária para viver aqui na Terra, já aqui na Terra, um caminho de transformação e de renovação para esse reino dos céus, que habita em nós, mas que há de se manifestar exteriormente. Que o futuro seja construído a partir deste momento, em que já despertos espiritualmente, conseguimos enxergar diante de nós uma nova via, construída e alicerçada ao longo das revelações divinas que foram sendo manifestadas por nós através de profetas, mensageiros, para nos trazer então a vontade do Pai ao nosso respeito. Aqui, neste ano de 2023, temos percorrido uma jornada olhando especialmente para o Novo Testamento, de forma mais detalhada ainda para uma das cartas de Paulo, intitulada Carta aos Romanos. Nossa série Romanos verso a verso. Hoje, nossa reflexão repousa em torno do 19º verso do capítulo 1 da Carta aos Romanos. Portanto, Romanos 1, verso 19. Quem tiver em mãos as suas traduções bíblicas ou acesso, né, a essas traduções, independente de qual seja, faça a leitura conosco neste momento. Eu vou usar aqui duas traduções, uma olhando para João Ferreira de Almeida e a outra tradução para a Bíblia de Jerusalém. Assim ensina o apóstolo. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Esta tradução João Ferreira de Almeida. Na Bíblia de Jerusalém, este mesmo verso 19 vai nos ensinar. Porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe revelou. Nessas duas traduções já percebemos algumas diferenças, mas complementares
no sentido do ensinamento que se impõe, que se demonstra, que está, portanto, aqui disponível para o nosso entendimento e aplicação. Com a doutrina espírita, nós abrimos este fruto, né? Tiramos a casca, abrimos este fruto e vamos buscar aqui compreender olhando para uma lei divina, para uma lei natural, que é a lei de adoração. Em O Livro dos Espíritos, com Allan Kardec, no terceiro livro, tratando sobre as leis morais, há um detalhamento lá dessas leis divinas. Por isso, já que dissemos, né? Uma das finalidades, funções do Consolador do mundo, é lembrar as palavras de Jesus, olhar para essa revelação divina e nos ensinar, esmiuçando o máximo possível, dentro daquilo que já podemos compreender, o sentido dessa revelação. Na lei de adoração, sabemos que este é um sentimento inato no homem, entendendo o homem aqui como o espírito imortal encarnado, ou reencarnado nas suas séries sucessivas de progressões, fazendo por essas experiências etapas do seu desenvolvimento moral e espiritual para fazer o caminho de volta, de retorno para o Pai, do qual nós nos afastamos voluntariamente por nossa rebeldia. Nos afastamos voluntariamente por optarmos pelos atalhos humanos. Por quantas vezes insistimos teimosamente nestes caminhos? E ficamos a pensar: o que faria um pai diante de um filho nesta condição? Abandono seria uma opção? Entre pais humanos pode vir essa ideia. Pode vir essa ideia. Embora o nosso coração poupe e busque, no sentido oposto, uma resolução para que o filho seja alcançado, para que lhe venha um entendimento da necessidade de mudar a rota, de alterar o caminho, de ouvir os conselhos insistentes, permanentes do Pai para ele. Na nossa relação com Deus, não é tão distante este mesmo significado. O fato é que, desde que dele nos afastamos, e isto, gente, deve compreender no olhar espiritual, que diz respeito a tempos imemoriais. Falamos aqui da imortalidade da alma, temos que entender que ela não é imortal apenas daqui para frente. Desde que fomos criados por Deus, houve um momento, portanto, do início, ponto de partida, temos uma jornada de fato longa, mas que pode se prolongar ainda mais se nós optamos por este afastamento de Deus. O entendimento de que a criação gravita em torno do seu Criador e que encontramos somente nele a paz, a harmonia e a sabedoria que ansiamos, que desejamos, cujo nosso coração pulsa na busca deste entendimento, desta sensação maravilhosa que é estar acolhido, confortado e orientado por essa sabedoria divina. O que ocorre, então, com o filho que, mantendo-se nessa condição de rebelar-se diante do seu pai, se afasta? O acompanhamento deste trajeto vai mostrar a razão e o porquê da visita da dor, do sofrimento, da angústia, da ansiedade, de um vazio existencial que nada parece preencher.
Nesse verso 19 do capítulo 1 da carta aos Romanos, o contexto é a introdução de um novo pensamento de Paulo, após apresentar-se na carta, após dizer sobre o núcleo central da mensagem do Evangelho, que ele deseja e vai transmitir ao longo dos 16 capítulos da carta aos Romanos. Paulo, aqui no verso 19, está a introduzir esta condição dos filhos de Deus, que se posicionam como filhos da desobediência, e sejam eles judeus ou gentios, sejam eles de Israel ou fora dele, todos estamos debaixo da mesma condição. Precisamos ser resgatados das nossas paixões inferiores. Precisamos de despertamento espiritual, de entendimento que devemos exercer um arrependimento contínuo, diário. Arrependimento naquele sentido original da palavra grega, metanoia, mudança de mente, mudança de sentimento, nova direção, para que sejamos, no dizer do Evangelho, novas criaturas. Renovar-se por dentro, manifestando-se para fora, na nossa relação com Deus, na nossa relação com o próximo, na relação conosco. Esse novo jeito de ser e de estar no mundo. Neste verso 19, então, Paulo vai dizer abertamente: porque o que se pode conhecer de Deus, porque nem tudo se pode conhecer de Deus, sabemos disso. Ainda não temos entendimento e sabedoria para alcançar essa condição da natureza íntima. Eles nos dizem, na questão 10 do Livro dos Espíritos, que nos falta percepção. É um sentido que nos falta. Para alcançar esse sentido, necessitamos nos aproximar desse centro gravitacional que é Deus. Mas seria um esforço impróprio, insolúvel, se fosse este um caminho trilhado por mãos e por obras humanas. Quando o homem tenta buscar a Deus, sem o entendimento de que Deus o busca, ele cria falsos deuses. Ele cria a falsa religião. Ele ouve falsos profetas. Porque ele pensa que isso é uma construção humana. E não é. Quando eu olho para a primeira revelação, Moisés, os profetas, nesse sentido que tratamos aqui da unidade da revelação divina, eu vou colher, por exemplo, no capítulo 29, verso 29, do livro de Deuteronômio, que é um dos 5 livros do Pentateuco de Moisés. O que o profeta está nos dizendo? Anuncia assim: que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Observem isso, amados. Encobertas é do Senhor, é dele. Há sentidos, há aspectos, há dimensões da revelação que ainda não nos é permitido conhecer, saber. Isso nos perturbaria, dizem os instrutores espirituais. Mas aquelas que o nosso Deus nos tem revelado, se Ele concedeu, se Ele desejou que assim nos alcançasse tais revelações, no sentido de erguer o véu
e expor, demonstrar a sua vontade, isto pertence a nós, aos nossos filhos, porque deve ser transmitido de geração a geração, para sempre, em todas as épocas, em todos os tempos, para todos os povos, línguas e nações, para que sigamos este rumo, para que sigamos essa trilha, todas as palavras desta lei. Paulo, no mesmo aspecto, no mesmo sentido, está nos ensinando, nesse verso 19 do primeiro capítulo da carta aos Romanos. Porque o que se pode conhecer de Deus, porque ele desejou manifestar-se, o que se pode conhecer de Deus, as palavras desta lei nos pertencem. De Deus é manifesto. Sempre foi Deus em busca do homem. Ele deseja restabelecer esse elo. Por que virarmos as costas? Por que nos mantermos endurecidos? Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Assim anunciaram os antigos profetas. Assim confirmaram o apóstolo Paulo em suas cartas. Para aqui na carta aos Romanos, nos fazer lembrar que aquilo que Deus revelara em sua lei fora por ele manifesto em nós e entre nós. As duas traduções, né? Fiz a leitura aqui, João Ferreira de Almeida, e também a tradução aqui da Bíblia de Jerusalém. Uma trata esse aspecto, que Deus é manifesto entre eles, entendendo judeus e gentios, dentro de Israel, fora de Israel, a totalidade, portanto, do gênero humano. Entre eles, aqui João Ferreira de Almeida fala que se manifestou neles. Seja dentro de nós, seja fora de nós, a realidade é uma só. Estamos imersos, mergulhados no grande oceano da criação. E não podemos negar, temos um Pai. Somos obra de suas mãos, modelados pela sua vontade, para alcançarmos o seu propósito, nos tornarmos de fato filhos de Deus. Alcançarmos a perfeição e a santificação a que fomos destinados. Ainda que reneguemos isso hoje. Esta é a nossa única certeza. Em O Livro dos Espíritos, com Allan Kardec, aprendemos, e aqui deixamos a dica, né? Questão 626 da obra. Kardec vai fazer o seguinte questionamento. As leis divinas, as leis naturais, não foram reveladas aos homens senão por Jesus? Antes dele, delas não tinham conhecimento senão por intuição? Resposta dos benfeitores. Não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-la. E as ensinaram desde os séculos mais remotos. Pelos seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. As leis divinas, estando escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las quando quis procurá-las, e é por isso que os preceitos que elas consagram foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem. E é por isso também que se encontram seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie,
embora incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. A revelação geral. A revelação espontânea e natural de Deus na criação, a alcançar todos os povos em todas as épocas, embora filtradas segundo a possibilidade, o entendimento da época, segundo as culturas ali estabelecidas. Mas não olhemos para esta jornada daqueles que ainda não compreendem a fé no Deus único, para aqueles que ainda não entendem que somente em Cristo, como tutor, governador, orientador deste orbe, nós encontramos o caminho, a verdade e a vida. Não olhemos para estes que ainda não concebem isto com um olhar de condenação. Vamos compreender aquilo que os benfeitores espirituais estão nos ensinando, quando dizem abertamente para nós aqui, que as leis divinas, estando escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las quando quis procurá-las. E é por isso, então, que encontramos os seus ensinos, conceitos, em todas as culturas, povos saídos da barbárie. Ainda que desvirtuados pela superstição, pela ignorância, pelo desconhecimento, pela dureza do nosso entendimento. Mas o fato é que ali estão presentes. Pelos seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam, como prepara ainda, o terreno para receber a semente. Aquela semente que fora prometida a Abraão, aquela semente cuja descendência é Cristo. Cristo. A brotar do nosso íntimo. Cristo. A manifestar-se em nós. Cristo. A nos tornar aquelas novas criaturas e uma nova criação. Foi o mesmo apóstolo nas suas cartas que nos disseram: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Com Kardec e os instrutores espirituais, ainda na questão, entre as questões 651 e 652, dentro da mesma temática, aprendemos em O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração, de busca a Deus? Resposta: não. Porque não há. Jamais houve povos ateus. Todos compreendem que há acima deles um ser supremo. Ainda que façam muitos deuses, ainda que consagrem a esses deuses de forma tão estranha, de forma tão excêntrica, os seus cultos humanos, a semente, a ideia do ser supremo lá está. Questão 652. Mais uma vez o codificador a indagar. Pode-se considerar a adoração como tendo sua origem na lei natural? Resposta: ela está na lei natural, visto que é o resultado de um sentimento inato no homem. Por isso, ela, a adoração, se encontra em todos os povos, ainda que sob formas diferentes. É Deus manifestando-se através do seu Cristo em todas as épocas, desde os primórdios, para nos revelar o Evangelho eterno, obra das mãos do Pai,
O Evangelho, a Boa Nova, a mensagem de transformação, de renovação para as nossas consciências. Ontem, como hoje, como amanhã, a mesma mensagem a nos falar sobre o amor, sobre a justiça, sobre a caridade, sobre a indulgência, sobre a benevolência, sobre o perdão. Com Paulo reafirmamos, amados, porquanto que de Deus se pode conhecer neles, em nós, entre nós, se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Ele permanece conosco, em nós e por nós. Amados, essas foram as nossas reflexões em torno do verso 19 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, nessa nossa série Romanos verso a verso. Olhar a perspectiva, a visão da doutrina espírita, olhando para as revelações anteriores, Antigo e Novo Testamento, no conjunto da unidade da revelação divina. Reforço o nosso convite aqui pelas redes sociais, seja a página do Facebook, seja o canal do YouTube, basta digitar NEP de Jesus. Esteja conosco, compartilhe, deixe seus comentários, as suas perguntas, leve adiante a boa nova do Cristo para os corações. Eu sou Emerson Cavalcante e deixo aqui os meus votos de paz, luz e sabedoria. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima. Até breve.